Fala galera, eu sou o Jonas E eu sou a Bruna. e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa história e também o motivo por que nós resolvemos sair pelo mundo de bicicleta. Eu sou o Jonas, eu tenho 33 anos, sou nascido em São Mateus do Sul. Hoje nós vivemos em Ponta Grossa, nós já moramos em alguns locais do Paraná. Sou formado em economia, sou formado em segurança do trabalho, já tenho alguns anos aí no setor de segurança do trabalho. Hoje eu trabalho numa empresa do setor público, sou concursado até o momento, mas estou me desligando da empresa para poder fazer uma viagem, que é embarcar nesse projeto, uma viagem aí de volta pelo mundo. Eu sou a Bruna, tenho 32 anos, mas até o dia da viagem eu já vou ter 33. Também nascida em São Mateus do Sul, atualmente morando em Ponta Grossa. Sou formada em administração de empresas e atualmente eu trabalho com marketing digital. Como o meu trabalho é mais flexível, me permite também poder trabalhar de casa. Agora, fica mais fácil também para me desligar, para a gente embarcar aí nessa jornada. Hoje eu trabalho no setor público, mas eu já trabalhei desde muito novo, desde muito jovem, desde cerca de 10, 12 anos aí. Trabalhei na agricultura, trabalhei com bola fria, trabalhei com erva mate, trabalhei com cereais, trabalhei com batatinha. Depois trabalhei com pedreiro na construção civil, também trabalhei como açougueiro por um tempo. Eu gosto de fazer nas horas vagas, sempre estar se movimentando, seja fazendo os treinos em casa, seja pedalando. Eu adoro praticar vôlei, já faz um tempinho que eu não pratico, mas é um esporte que eu gosto muito. Já pratiquei natação, aí eu sempre gostei de praticar algum esporte, me desafiar, aprender algo novo. Adoro gatos, gosto de ler nem tanto como o Jonas, porque ele lê muito mais, mas é uma coisa que eu gosto e também criei um certo hábito. Não leio todos os dias, mas sempre que possível eu gosto, e quando o livro é bom eu me aprofundo mais, mais me empolgo. Eu gosto de ver os vídeos de outras pessoas que também estão viajando, seja de bike, a pé, de mochilão, de motorhome, moto. Isso é o que eu gosto de fazer aí no meu tempo livre. Eu também tenho meus hobbies, desde muito jovem, pratiquei muitos esportes. Os que eu pratiquei por mais tempo, eu joguei tênis, joguei futebol, joguei vôlei, joguei xadrez. Também sempre fui muito ligado à natação, mas não como esporte competitivo, E pedal, por incrível que pareça, a gente pedala bastante. No dia a dia eu costumo ler muito, então sou uma pessoa bastante antenada nas coisas que acontecem por aí. Sou uma pessoa que gosta muito de literatura, me aprofundo muito, tanto em literatura de aventura, quanto literatura como filosofia. Eu sempre gostei de estudar, Nunca deixei de fazer isso, em alguns momentos fiz mais, outros momentos fiz menos. E também sou muito ligado ao mundo da aventura, que nós chamamos de esportes de aventura, como montanhismo, É isso que eu ia falar, trilhas, que a gente gosta de fazer isso também. Já fez alguma escalada, rapel, então a gente faz bastante tipo de atividade. E o que vai também permear um pouco da nossa viagem aí, da nossa volta pelo mundo, também está muito ligada a essas questões. Bom, sobre viajar de bike, então a ideia, acho que ela ganhou mais forma durante a pandemia, Acabou vindo à tona esse desejo que a gente tinha, mas para compreender isso é preciso voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre o nosso passado, a nossa infância. A televisão passou a fazer parte de eu assistir muita coisa na televisão, já com 10, 12 anos, então até aí era muito ligado à rádio e às histórias que eu ouvia das pessoas. Eu via a revista de fotografia, Eu sempre gostei muito também. E acho que isso criou no nosso imaginário uma curiosidade sobre o mundo, sobre as coisas como elas são, uma admiração, Eu lembro que quando eu sintonizava, por exemplo, uma rádio que tinha aqueles rádios antigos com 3 sintonias, Tinha uma que chamava SW, e onde eu conseguia sintonizar algumas rádios de outros países. Não fazia nem ideia de onde que eram, em que idioma que falavam, mas eu achava muito, muito interessante tudo aquilo. Na cabeça parece coisa de bem inocente, mas era assim, porque era criança, Mas para mim, as pessoas que estavam do outro lado eram tudo pessoas enormes e geravam uma expectativa, algo tão grande na gente. A mãe do Jonas falou um dia que o Jonas sempre falava que um dia ele ia conhecer o mundo. Então acho que do Jonas já veio mais desde criança.
Eu não tinha assim uma visão, talvez, de querer explorar e conhecer o mundo assim, né? Fora da cidade que eu nasci, não tinha muito essa visão. Sempre gostei de explorar novos lugares, conhecer novos lugares, mas não tinha uma visão assim de sair, né? E depois que a gente saiu a primeira vez, aí sim, né? Abriu meu horizonte, minha vontade de conhecer cada vez mais lugares. Eu lembro que uma das minhas brincadeiras prediletas quando eu era moleque, de 6 anos, 7 anos, era colocar um volante velho numa madeira, montar um banco e eu brincava que eu dirigia caminhão. E naquele banco eu viajava para lugares que nem existem na verdade, né? Mas então eu imaginava um monte de coisa, então isso sempre teve nos meus desejos de conhecer o mundo. Depois dos 12, 13 anos, né, tu começa a se envolver com o trabalho, para lá e para cá, estudos, e nós deixamos um pouco de sonhar como crianças e passamos a viver sonhos de adultos, né, que é compromisso, pagar conta. Para nós, quem nasceu de certa forma pobre, enfim, as coisas longe, por exemplo, é muito difícil. Então até ir para a capital, por exemplo, eu lembro que era algo quase inviável, que não acontecia, né? Bem difícil. Mas aí vai se passando, passam lá 10, 12 anos, já em 2014, já quando nós já estávamos juntos, né, eu e a Bruna, começou a ter algum espaço maior, ter um contato maior, conhecer mais pessoas. Também foi a primeira vez que a gente foi morar fora da nossa cidade natal. Acho que isso tira vários pesos das nossas costas, né? Acaba liberando a gente para viver a vida de uma forma diferente, enxergar outras possibilidades. Nós já fazíamos algumas viagens de férias, enfim, né? Nada muito complexo, quase tudo sempre com agência, enfim, né? Aquela viagem tradicional. Mas a partir de 2017 a gente mudou. Eu também entrei num novo trabalho, que me permitia um pouco mais, e a gente passou a viajar de maneira independente. Conheceu muito do Paraná, nós conhecemos o Paraná profundamente, tá? Conhecemos o sul do Brasil muito, conhecemos algumas partes do sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Até inclusive nós temos alguns vídeos aí no canal sobre isso. A gente sempre gravou uma forma de guardar as memórias, né? Quando vem a pandemia, enfim, acho que isso tu começa a ver os nossos vídeos, aquele sonho, aquele desejo volta, né, a vir à tona. E outra questão que fez muito parte da nossa construção durante esse tempo foram os podcasts. A gente descobriu os podcasts em 2019, um pouquinho antes da pandemia, pensando em trilha, né, em trekking. Mas acabamos caindo em podcast de cicloviagem, que para nós até então não fazia ideia que isso existia, achava que era algo impossível aleatório. Então a gente acompanhou, eu lembro que 2 histórias a gente acompanhou quase inteiras, né? Se eu não me engano foi a viagem do Israel Koifman e a viagem do Two for Trips, do Thiago e da Flávia, e pegamos o final da viagem da Carol Emboava. Agora pensando, eu acho que foi 2018 isso. Bom, mas até então era só curiosidade, né? A gente acompanhou a história deles como um todo. Isso acabou que quando começou a pandemia nós voltamos a incluir a bicicleta no nosso dia a dia. Passamos a ter a bicicleta como atividade física, né? Mas até aí então, a ideia de viajar de bicicleta ainda não era algo que estava no nosso imaginário. A gente tinha ideia de em algum momento fazer uma viagem, né, mais longa, tirar um ano sabático, 2, mas não sabia como. Bom, então esse período vai ser importante porque nós imaginávamos uma viagem de alguma forma. Nessa época até viagem de motorhome ainda era algo, nós conhecíamos motorhome, por exemplo, camper van não era algo que a gente conhecia. Mas com a vinda do YouTube, né, como eu falei, essas viagens, a gente começou a se adentrar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de história de pessoas. Aí porque era assim no início, né, que a gente estava vendo ainda, como já nos falou, nem imaginava que era possível alguém viajar de bicicleta. E realmente esses podcasts a gente foi escutando, foi criando assim, uma sementinha assim, lá no fundo, e a gente foi cultivando, imaginando, né, as experiências, pelas experiências das pessoas que a gente estava acompanhando. A gente acompanhou também um pouco da Julie Hirata, da Carol Emboava, que são
são as mulheres que estavam fazendo sozinha, né? Então isso é uma inspiração, né, para mim como mulher também. Mas também ver que tem os casais, tem homens também que fazem sozinho, então e que é possível, né, viajar. E aí foi aumentando a nossa vontade. Eu acho que uma outra coincidência, nós estávamos fazendo uma viagem para o norte da Argentina, né? E nós encontramos uma pessoa viajando sozinha. E acho que isso também traz uma semente dessa ideia de viagem, né? Então, por isso que não é que algo apareceu na pandemia e se construiu ali, não. Tudo isso se constrói ao longo do tempo. Acho que as coisas precisam de tempo para amadurecer e se constituírem como algo viável. Depois acho que do ano passado, né? Antes do ano passado, no caso 2022, eu me formei, né? Tirei um peso grande das costas, que é a universidade, come muito tempo da gente. O meu trabalho já permitia um pouco mais de tempo. A Bruna também, trabalhando de casa, tem mais tempo também. E acho que talvez nesse momento nós dois já estávamos com essa ideia de alguma forma na cabeça, pensando nisso. E até que chegou um momento, nós mudamos de cidade, viemos para Ponta Grossa, que é onde nós estamos hoje. E foi quando apareceu a primeira vez a ideia da bicicleta. Ou assim, que a gente colocou em prática essa ideia da bicicleta, expôs um para o outro. Quando que foi, Bruno? Fevereiro do ano passado. Um ano. Logo que a gente se mudou para cá, a gente foi fazer uma viagem para o aniversário de um sobrinho meu. E nessa viagem, estava escutando um podcast aleatório, não lembro de quem que era. E foi nesse momento que a gente comentou, vamos fazer uma viagem de bicicleta. E acho que a primeira resposta foi, vamos, né? Não foi tipo, será, ou algo assim, foi espontâneo da Bruna. E até me pegou de surpresa, porque eu ainda tinha isso já como ideia, mas não achava que ia ser tão espontâneo assim, né? E aí a gente pensou em viajar no janeiro de 2025, que era a ideia inicial, né? E daí nós fomos pensar um pouco no planejamento e tudo, e acho que isso é importante, nós já contamos mais aí. Então depois nós tivemos essa conversa e chegamos a essa data, né, de janeiro de 2025, vem os desafios de começar a pensar a viagem, ou planejar a viagem de alguma forma, né. É difícil, não se planeja a viagem no dia a dia, mas se faz alguns horizontes, se traça algumas coisas. E vem aí primeiro, né, com relação ao equipamento, descobrir o que se aplica, o que a gente pode fazer, né. Vem os testes das bicicletas, né. A gente sempre pedalou, mas bicicletas completamente simples, totalmente sem nenhum preparo, né. Não que hoje nossas bicicletas sejam diferentes, muita coisa, mas com várias adaptações, com gambiarra ciclística, né. Mas não é tantas gambiarras. Mas tem várias, né? E assim, nossas bicicletas são muito simples, mas tem as nossas adaptações. A gente vai gravar um vídeo no futuro para falar um pouco sobre nossas bicicletas, sobre nosso equipamento, né? Melhorar nosso equipamento, então a gente já fazia trekking, né? Muitos trekkings, mas nosso equipamento era obsoleto, era volumoso, pesado, então a gente tentou melhorar um pouco nesse sentido. Claro, não consegue fazer tudo que a gente quer, né? Custa muito dinheiro. Quem faz qualquer coisa hoje sabe que tecnologia existe, mas é caro para todo mundo, né? Nós também passamos a fazer parte das comunidades, né, de viajantes, como grupos de Facebook, no Instagram, acompanhar viajantes, assim, acho que devemos seguir 15, 25 viajantes no mundo todo, também no YouTube, e ler livros, né, leu vários livros, então isso acaba agregando bastante. E tudo isso, a gente se preparando, a gente lendo, a gente assistindo, fez com que a gente não quisesse deixar para 2025, que era o nosso planejamento inicial. Foi dando uma ansiedade, a gente, não, mas e se a gente fosse mais cedo? O Jonas que tinha, vamos, para mim eu ia hoje, Sim. ele falava, vamos, isso era no final de 2023, né? E se a gente fosse logo, vamos já, só que a gente não tinha ainda todos os equipamentos que a gente queria, tudo,
Não era final em 2023, era antes. Era assim. antes. Lá pela metade do 2023, a Jonas já falava, e se a gente ir agora? Se a gente Sim. já ir? Só que daí, por mais que o meu trabalho é mais flexível, eu tenho também o meu comprometimento, tal, né, de cumprir com as minhas atividades. Então eu falei, olha, vamos fazer assim, então, olha, até abril eu tenho compromisso, depois de abril, então eu já topo. Aí o Jonas falou, então, pra mim também, vamos trabalhar até abril, e a gente, em maio, a gente vai. Isso. Assim, não é... Assim, tem algum planejamento por trás disso, né? Não era jogar tudo pro alto e sair assim, viajando pelo mundo, né? Mas tu queria ter algum tipo de sei lá, quebrar alguns mitos na cabeça e queria ainda ter um pouco mais de contato com esse mundo, né? Então, como eu falei, a gente entrou nas comunidades, a gente recebeu muitos viajantes em casa ao longo desse 2023, principalmente, e agora 2024, já estamos recebendo. Também pensar em questões financeiras, né? Cortar gastos o máximo que a gente conseguiria, otimizar a questão de custos, né? Para que a gente não saísse sem nenhum dinheiro. Também tem que começar a pensar em vender todo o material, as coisas, mas acredito que alguns viajantes que recebeu ano passado, 2023, fizeram uma diferença grande, né? Acabaram levando a gente a antecipar e chegar nessa data que era viável, né? Dá tempo de todo mundo desligar, terminar os nossos compromissos que a gente tinha, né? Como eu falei, não é largar o mundo de uma hora para outra, né? Mas se planejar de alguma forma. E, bom, hoje nós estamos gravando, né? Estamos na metade de março, então nós estamos quase aí aproximando para a data da nossa viagem. Daqui 2 meses, quase, já dá o frio na barriga. Já se tornou viável, né? Agora a gente já está real. Na fase de vender as coisas em casa, né? Móveis, porque a casa não é nossa, né? É alugada, então a gente está vendendo todos os móveis, então alguns já vendeu, então já está ficando a casa vazia, já vai dando aquela sensação de agora não tem como voltar atrás, agora tem que... Assim, o legal até, a ideia de gravar esse vídeo para contar, faz parte da nossa história, né? É bom a gente sair, saber de onde a gente vem, o que a gente faz, né? E assim, quebrar, muita gente, a gente recebe muito isso hoje, né? Algumas pessoas falam, mas vocês decidiram isso do nada, vocês são... Tá rolando um parabéns aqui atrás. Inclusive falam que a gente, às vezes é loucura ou algo assim, né? Muita gente incentiva, tá? Eu acho que isso é muito legal, principalmente na parte da família, a gente foi muito bem recebido, a notícia criou algum tipo de desconforto, talvez, porque algo totalmente inusitado, né, da nossa parte, mas a maioria não estava todo mundo esperando. acabou apoiando. Então, assim, eu queria compartilhar que a gente somos pessoas normais, né? Que tinham vidas normais, têm vidas normais e vamos continuar tendo vidas normais. A única diferença é que agora nós vamos viver um tempo em cima da bicicleta. Conhecer muitas culturas, ter novas experiências e conhecer pessoas. Acho que o que move mais a viagem também é as pessoas, né? Conhecer e poder, assim, imergir, né, na cultura do lugar que a gente vai estar. Planejamento também, a gente, quando decidiu, né? Vamos fazer? Vamos. Então a gente já tinha decidido que ia, mas a gente ainda precisava, alguns testes nossos, tanto com as bikes, tanto fisicamente, tanto como que ia ser, né, uma experiência a mais. Então a gente já tinha pedalado bastante, mas assim, finais de semana, pedala um dia, volta para casa, nunca de ter vivenciado uma cicloviagem. Aí a gente fez 2 experiências no final do ano passado. Depois de ter decidido, né, ter começado a estudar as coisas, vamos para as questões práticas, que é adquirir alguns equipamentos, testar algumas bicicletas. A Bruna não teve muita dificuldade, logo se encaixou na bicicleta que ela queria. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade, acabei trocando de quadro de bicicleta mais do que uma vez, até encontrar um quadro, curiosamente, o mais barato que encontrei. Foi o que acabou me atendendo. A gente fez sim 2 viagens de bicicleta mais longas, né? A gente fez muitas viagens de final de semana, 2 dias, um dia principalmente, distâncias maiores, né? Algo como 40, 60, 70 quilômetros, para ver como que a gente ia se adaptar. Fizemos 2 viagens, né? Uma com quase 400 quilômetros e a outra que deu, acho que 200 quilômetros, um pouco menos que isso. Também estão aí no canal, então para quem quiser conhecer, saber como que foi as 2 primeiras viagens, né? Não é o setup final nosso da viagem, mas serviu para a gente ter uma ideia de como que é acampar sem imposto de gasolina, dormiu. Uma experiência nova. Sim, acampar. Com os alforge, né? Nós nunca tínhamos pedalado já com os alforge. Acampar em locais totalmente inusitados, né? Como margem de rodovia,
Ah, mas algumas assim a gente já tinha feito. Sim, sim, mas Alguns não com a bicicleta, sair do camping. asfalto e dormir no mato. É. E isso acabou sendo nossa preparação. E nós continuamos pedalando, tá, cotidianamente, como maneira esportiva, né, quase sem alforjes. Bom, então, na parte emocional, né, como que tem sido tudo. Então, desde a hora que a gente decidiu, eu acho que a primeira grande emoção é a surpresa, né? Talvez mais de minha parte, que não esperava uma resposta tão certeira da Bruna. Mas depois tem a emoção com a família, né? Na hora de contar para a família. A gente escolheu contar para a família somente agora, há uns 3 meses atrás, para não gerar expectativa, não colocar muita coisa na cabeça do pessoal, né? Também para nós agora como pessoas, acho que emocionalmente, para mim, talvez na minha cultura, né, de ler muito, enfim, de ouvir muito, de aprender muito com os outros, eu nunca assim fiquei preocupado com a viagem, ou pode se vai dar certo ou não. Eu sempre confiei que tudo vai dar certo, né, vai se encaixar. Mas a ansiedade agora tem sido difícil até se concentrar com outras coisas, né? Toda semana a gente está pensando na viagem, Pensando, enfim, resolvendo olhando coisas. planilhas, né? Tem algumas planilhas, não é muitas planilhas, mas tem uma planilha de organização financeira, nós temos uma planilha Dos equipamentos. de equipamentos, para não faltar. Dos Também roteiros. uma planilha de um pouco de roteiro. A gente tem alguns pontos que a gente deseja passar, né? Eu acho que em roteiro, não sei se a Bruna quer falar alguma coisa. O roteiro tem alguns pontos, né, em comum que a gente quer conhecer, mas assim, a maior parte do roteiro, de lugares, é o Jonas que está organizando. Não, a Bruna, por que é o Jonas? Porque a Bruna, ela não é muito boa com mapas. Nem só isso. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de chegar e me convidou, Bruna, vamos. Eu não sou muito assim de ficar procurando e marcando, escrevendo. E o Jonas já gosta de fazer isso. Então, eu trabalhei muito tempo. Eu sou companheira. Eu trabalhei muito tempo com gestão, então tem visto. Assim, tem alguns pontos, né, que a gente gostaria de muito passar, né, como Patagônia, como Alasca, a Ásia Central. Acho que sempre me cativou muito essa ideia de regiões ermas, né, pouco habitação, enfim. Nova Zelândia, um lugar Nova que sempre quis Zelândia. conhecer. Isso vai margear a nossa viagem bastante, pensando em trekkings também, né? Vai tentar fazer alguns trekkings muito legais que tem pelo mundo e que nós, acho que sempre teremos a vontade de fazer, então vamos aproveitar essa oportunidade. E bom, nós só temos um roteiro hoje definido, talvez a primeira perna do roteiro, que são os primeiros 3, 4 meses. Definido não, né? Mas conversou que a gente vai começar, né? Vai pegar um pouco do Brasil, né? Do sul do Brasil, mas... Tem um pouco definido esse roteiro. Pra frente a gente vai fazer um vídeo falando mais sobre o roteiro da viagem, né? Sobre as questões do que move a viagem, qual que vai ser o sentido que a gente vai seguir, enfim. A gente vai compartilhar isso mais pra frente. E também essa questão definir o nosso roteiro, não tem nada definido, porque também tem alguns pontos que não dependem de nós, né? Como o visto americano, né? Então a gente já logo vai fazer entrevista, então nesse dia que a gente está gravando a gente não fez ainda, mas vamos torcer que vai dar certo. Se der certo, bom, ótimo, porque a gente tem um sonho de conhecer o Alasca, né? Então, acho que o meu problema não é tanto os Estados Unidos ali, né? É o Alasca, é o lugar que assim, eu tenho mais desejo, e o Jonas também. Então, ia ser uma pena por conta disso, mas não está nas nossas mãos, se não der certo. Não era para ser e foi, mas vamos torcer que dê certo. Isso vai impactar um pouco, digamos, se a gente vai passar por lá ou não. Se a gente vai chegar na América Central e vai para a Ásia ou vai seguir para cima. Então, isso... Mas claro, aí lá tem muito tempo até lá, então muita coisa pode acontecer, mesmo tendo visto, a gente pode mudar alguma coisa no planejamento. Eu acho que isso faz parte da viagem, enfim, a gente chegar lá no momento e a viagem vai acontecer por si só, né? Então nós temos somente pontos que eu brinco assim, nós talvez não abriríamos mão de passar, mas não tem um roteiro, não tem uma ruta definida, não tem datas definidas de chegar em tal ponto. Nós temos uma data de largada, mas... Isso que eu falei, não temos data também de retorno. De retorno não, mas a gente vai conversar mais sobre a data de largada mais para frente. Tudo bem, então é isso, nós somos paranaenses, somos brasileiros e pretendemos conhecer o mundo de bicicleta. Nosso canal você vai manter como um diário de viagem, pretende compartilhar bastante coisa por aqui, principalmente como parte da nossa história, né? Que vai adaptar ainda o estilo de filmagem no dia a dia, mas nós pretendemos fazer sim mais
3, 4 vídeos antes de sair para a estrada mesmo, falando sobre nosso equipamento, falando sobre nossas bicicletas, falando sobre a nossa roteiro, né? Nosso caminho que deve seguir, pelo menos na primeira perna, e depois pontos que a gente tem interesse. E provavelmente vamos fazer um falando sobre o nosso Vista, como que vai ser o processo no dia a dia, né? Deu pra gente compartilhar um pouquinho aí da nossa história e dos nossos sonhos com vocês. E fica aí o convite, né, para vocês se inscreverem, para compartilhar com alguém que vocês conhecem, que tem uma vontade de viajar, de fazer algo parecido, ou para motivar outras pessoas a fazerem também. Então podem deixar algum comentário, né, curtir o vídeo também, isso também vai ajudando aí a nós divulgar a nossa viagem. Então, por aqui está quase noite, né? Espero que a iluminação tenha ficado boa, não tenha ficado muito ruim no começo. O áudio também, nós espero temos ter dificuldade, ficado nós bom. estamos no ambiente aberto, né? Tentando gravar aqui. Tá bom. Então é isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fala que você gosta dele, senão vai ficar que eu tô mentindo. Até aqui. Então nós usamos uma colinha aqui também pra não se perder no roteiro. Esperar passar mais um carro aí. Vamos sei lá ver se tá gravando. Tá pedalando. Nós também pretendemos fazer algum